Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje nós vamos falar de um ponto muito importante. Afinal, estou gravando no dia 29 de fevereiro, um dia raro. E no dia raro a gente tem que falar então do quê? De exceções. Vamos falar aqui das exceções que existem aí no mercado e que a gente tem que ficar de olho, tanto da questão de investimentos quanto questão também específica de empresas. Quando a gente vai pegar um balanço, por exemplo, a gente tem que sempre olhar o que está ali dentro que é relativo à recorrência e o que é não recorrente. Muitas vezes as empresas destacam isso de forma muito clara, até porque pode ser que esse não recorrente seja positivo ou negativo. Por exemplo, uma venda de um ativo é uma situação não recorrente daquela empresa. Uma compra de um ativo também é uma situação não recorrente. Então são situações que mostram que aconteceu alguma coisa, mas que é uma exceção, que não é a rotina da empresa. Para sua análise, você tem que desconsiderar isso. Por exemplo, quando eu fiz uma planilha de valuation para mim, uma das coisas que eu coloquei foi justamente para poder excluir os 25% mais altos e 25% mais baixos do período que eu estava analisando. Isso ajuda a gente a conseguir eliminar distorções causadas por momentos específicos. Então é importante a gente ter esse tipo de situação. Claro que nessa escolha que eu fiz aqui de excluir os 25%, não dá para poder ir fazer isso para todo mundo, porque pode ter uma empresa que durante ali, vamos falar que eu estou olhando 2, 3, 4 anos ali, ela não teve nenhuma exceção, ela rodou redondinha, não teve nada demais, funcionou beleza, então pode acontecer isso. Outra situação que tem de exceção que a gente vê é quando veio, por exemplo, a pandemia e a gente teve lá 3, 4 circuit breakers direto. Isso é exceção, não é regra, é raro, né, de acontecer. Isso significa que as empresas mudaram ali todos os fundamentos? Não, não todas. Algumas sofreram, obviamente, com a mudança do cenário como um todo, e aí foram se adaptando, outras não conseguem se adaptar, é normal. Então, não é uma situação aí que fica completamente perdida nesse sentido. Mas é uma exceção, você não pode levar seus investimentos baseados nessas exceções. Da mesma forma que um dia que a bolsa sobe 10% porque aconteceu alguma coisa, é raro 10%, tá pessoal? Muito raro. Mas subiu muito forte, que seja 2, 3, 4%, pode ser que seja uma exceção. A gente tem que entender se aquilo ali é um contexto normal ou não. E vale especialmente para ações. Eu gosto de falar muito que aquilo que varia aí 10% para cima, 10% para baixo, todo dia, não tem fundamento, porque não tem algo que explique como que um ativo sobe 10% num dia e cai 10% no outro. É simplesmente uma especulação. Isso vale muito para as criptomoedas, que não estou dizendo que não dá para investir em criptomoeda, tá pessoal? Mas, neste momento, né, a gente está falando aqui em fevereiro de 2024, elas ainda são utilizadas de forma especulativa. Pode ser que um dia deixe de ser? Pode ser que um dia tenha uma funcionalidade? Pode, mas nesse momento eu não consigo ver nenhum fundamento para as criptomoedas que justifique essa variação tão grande que ela sofre, principalmente de um dia para o outro, às vezes movimentando aí 10% para cima e 10% para baixo, e sem explicação alguma. Quando a gente tem um cenário como esse como um todo, é importante a gente entender isso. Agora, se você está investindo numa empresa e ela variou ali 10% para baixo um dia e 10% para cima no outro, você precisa entender o que aconteceu ali por trás. Saiu uma notícia que impactou e que foi uma especulação muito grande e gerou uma especulação, mas isso ali é uma exceção novamente. Outra coisa que a gente tem que pensar, mas uma empresa que está com um valor muito baixo, né, um valor abaixo de R$1, qualquer centavo que ela varia, ela acaba variando muito, né? Então vai variar 4, 5% para cima, 4, 5% para baixo, porque mudou um centavo. Novamente, essa é a exceção que confirma a regra. Papéis muito baixos, com variações pequenas, vão acabar tendo percentuais altos. Isso é importante da gente entender. Mas o percentual não faz muito sentido. A variação ali é simplesmente de um centavo para o outro que a pessoa está fazendo negócio. Claro que é puramente especulativo ali essa mudança.
Então tem que tomar isso, cuidado assim, demais, né? Porque vai acontecer. Outra coisa que a gente pode entender aí, como para o nosso lado, né, são os gastos que a gente tem, né, como pessoa física, que fogem à nossa regra. Então a nossa regra é, vamos falar assim, de segunda a sexta, a gente gasta ali com almoço, gasta ali com jantar, café da manhã, não faz nada. Chega no final de semana, a gente costuma comer, tal, também não faz nada. Mas uma vez na semana, mas uma vez no mês, 2 vezes no mês, você acaba tendo uma compra de um item aí, pessoal, uma roupa, por exemplo, e às vezes você vai ter a exceção de comprar uma roupa mais cara. Uma viagem é uma exceção aos seus gastos. Claro que se você ter ela sempre, todo ano, no mesmo período e tudo mais, passa a ser uma rotina. Então, aquilo que foge à regra é a exceção. E a exceção deve ser tratada como o próprio nome, exceção. Se você tratar aquilo, uma exceção como rotina, você vai ter um problema. Então, por exemplo, o IPVA que a gente paga todo mês, todo ano, e IPTU também que a gente paga todo ano, seguro do carro paga todo ano, isso não é exceção. Isso é regra. Você sabe que vai ter ali. Se você vai ter, então você já tem que se preparar para aquilo todo mês. Quando é numa empresa, ela provisiona os gastos, muitas das vezes ela provisiona os gastos que acontecem num período específico, em todos os outros para diluir. Até porque a execução daqueles gastos, né, vamos falar do IPVA, ele é referente a 12 meses, ele não é referente só aquele mês. Né, ele está te dando permissão por 12 meses. O IPTU, a mesma coisa, te dando permissão por 12 meses. Então, tudo isso aí você tem que levar em consideração na hora de preparar os seus investimentos, na hora de preparar os seus gastos, na hora de você montar a sua planilha ali de controle. Não coloque nas planilhas de controle as exceções como se você vai ter elas especificamente. Deixe elas para realmente quando você tiver a situação. Né? Então, preciso fazer uma reforma aqui em casa. Isso é exceção, você não vai fazer a reforma todo dia. A partir do momento que você já sabe, aí você pode orçar, tendo orçamento você coloca lá a provisão de quando você pretende gastar aquilo, para você ter uma projeção e se preparar melhor para aquele gasto. Seja preparando para fazer um resgate, seja evitando de fazer um aporte em algum tipo de investimento mais arriscado, ou qualquer outro tipo de investimento que te deixe com menos liquidez que você possa vir a precisar. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, nesse 29 de fevereiro. Espero que tenham gostado. Curtam aí para mim, se possível, avaliem no Spotify com 5 estrelas. Claro, se você gostou, né? Porque se você gostou ou não. E se você tiver alguma sugestão, tem a caixinha aqui, tem um espaço para você deixar aqui no Spotify. Deixa aqui pra gente. E se você estiver escutando em outra plataforma, também deixa seu like, deixa seu comentário, que a gente vai ler e vai responder. E se tiver sugestão de assunto, pode mandar, que com certeza a gente traz aqui no próximo Compact Cast. Até a próxima.